Bom, pessoal, quando eu fiz o vídeo lá da geração mimimi, falando da importância do estudo, que o estudo abre caminhos, abre porta, você pode ter uma oportunidade melhor no seu trabalho, arrumar um emprego melhor, crescer, ter mais ideias para fazer negócio, outras coisas. Eu já esperava que terraplanistas viessem comentar no meu vídeo, isso é até natural. Mas eu acho engraçado os argumentos deles, assim, ó, que tem aqui, ó, a Terra é plana e ponto final. Puxa, que belo argumento científico. Eu posso chegar lá em Harvard, Oxford, ou mesmo numa universidade aqui federal, chegar onde tem um montão de cientistas e estudantes, falar a Terra é plana e ponto final e dane-se. Quer dizer, então eu acho que é plana e é plana. É um belo argumento científico. E aqui ele fala que não existe Júpiter. Ó, não existe Júpiter. Eu digo, puta que pariu. São belos argumentos científicos. Eu posso chegar, por exemplo, numa universidade e falar a Lua é feita de queijo e dane-se. Pronto. É porque eu acho que é e pronto. É um belo argumento. Então, isso é a imbecilidade da imbecilidade da imbecilidade, ok? Aqui é o mapa do globo. É o mapa plano do globo, a projeção cartesiana. Eu tracei duas linhas aqui entre dois pontos, um no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério norte eu escolhi Quebec, no Canadá, e Londres. Eu tracei uma reta aqui entre Quebec e Londres, no Canadá. E no hemisfério sul eu tracei uma reta entre Buenos Aires, na Argentina, e Joanesburgo, na África do Sul. Por que eu escolhi essas quatro cidades? Porque tanto Quebec quanto Buenos Aires, elas estão aproximadamente na mesma longitude. Essa linha aqui em branco aqui por trás é a linha de longitude. E da mesma forma, Londres e Joanesburgo estão aproximadamente na mesma longitude, ok? Então seriam cidades próximas, separadas na mesma distância longitudinal. Só que essas duas estão no hemisfério norte e essas duas capitais estão no hemisfério sul. E o que acontece? Acontece que se você pegar um voo, por exemplo, de Quebec até Londres, são 9 horas de voo. Se você pegar um voo de Buenos Aires até Joanesburgo, na África do Sul, também são 9 horas de voo. Por quê? Porque dentro de um globo você vê que aqui as longitudes são as mesmas, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. 9 horas de voo. Agora, se a Terra fosse plana, como esse pessoal diz que é plana e ponto final, você pode observar, que aqui eu fiz um outro mapinha, deixa eu tentar até dar um pouquinho mais de zoom, que a distância de Quebec até Londres, que seria essa primeira reta aqui em cima, seria uma distância pequena. Vamos supor que daria 9 horas de viagem, ok. De Quebec até Londres, um voo rápido de 9 horas de viagem. Você só ia ter que cruzar desse ponto para esse aqui do planeta. Agora, no formato terra plana que eles falam, de Buenos Aires até Joanesburgo, África do Sul, daria umas 3 vezes a mais de voo. Porque olha a distância que o avião ia ter que percorrer para sair de Buenos Aires para vir aqui a África do Sul, em Joanesburgo. Então só aí você vê que a distância seria tripla no formato plano. Aí como é que esses terraplanistas explicariam, por exemplo, um voo ser exatamente o mesmo período, 9 horas? Ah, é e pronto, porque eu acho que é e dane-se. Então é assim que eles explicam. Então eu vou deixar esse vídeo aqui aleatório, eu sei que terraplanistas vão vir aqui argumentar, mas pelo menos um pouco de razão, quem sabe um dia chega no cérebro deles. Até porque até a razão encontrar o cérebro eu sei que vai demorar, mas quem sabe um dia encontre. Aqui um outro exemplo, no formato terra plana, em qualquer mapa desses de terraplanistas que eles postam por aí, você pode ver que a Austrália, ela fica geograficamente oposta à África do Sul no formato plano, bem oposta. Se a Terra, segundo eles, é um disco, então de um lado do disco estaria aqui, ó, a América do Sul, então Buenos Aires, Santiago do Chile e tal, estariam tudo desse lado do disco, enquanto que a Austrália estaria geograficamente oposta do outro lado do disco. Então um voo que saísse aqui de Buenos Aires para chegar aqui na capital da Austrália, Canberra, ele não ia chegar nunca, ele ia demorar dias de voo, porque ele ia ter que percorrer milhares e milhares de quilômetros em torno desse disco. Segundo eles, é um disco, então esse voo demoraria tudo isso. Sendo que, na verdade, um voo de Buenos Aires para Canberra são apenas 14 horas de voo. Ah, Ronaldo, mas eles vão em linha reta, eles não vão contornando o disco, a pizza, como eles chamam lá, sei lá como é que eles chamam isso. Eles vão em linha reta, mesmo em linha reta. Um avião que saísse aqui de Buenos Aires, ele ia ter que passar por todas as Américas, um pedaço do Brasil, por toda a Amazônia, ia ter que passar aqui pelo Golfo do México, por toda a América do Norte, Canadá, ia ter que cruzar uma boa parte do oceano para chegar aqui em Canberra. Isso daria milhares e milhares de quilômetros, ou seja, demoraria dias de viagem para você ir aqui de Buenos Aires para Canberra, e não é o que acontece na prática. Na prática só acontece isso daqui, ó. O voo sai aqui de Buenos Aires, ele segue só em linha reta, pum, ele cruzou o globo, já está aqui em Canberra. 14 horas de voo. Então isso esses imbecis não explicam, eles só sabem falar que é e ponto final.
Outra questão é a questão do fuso horário. Deixa eu começar aqui com o mapa 2, que é melhor. Alguns lugares do mundo, por ser um globo, eles ficam na mesma longitude, que nem eu acabei de demonstrar. Eu vou pegar até as mesmas cidades como exemplo. Você vai observar, por exemplo, que a longitude aqui da... Vou pegar outras cidades que não vai dar para usar as mesmas. A longitude, por exemplo, da Polônia é a mesma que da África do Sul. Ou pelo menos de uma parte da África do Sul, que parece que ela tem mais de um fuso horário. A mesma coisa aqui, ó, a longitude aqui do Canadá é a mesma longitude aqui de Buenos Aires, a região ali da Argentina, entre rios e tal. Essa parte aqui é a Argentina. Então elas têm o mesmo fuso horário, porque o Sol vai atravessando aqui o globo, vai passando aqui pela linha do Equador, que é essa linha central aqui, ele vai iluminando propositalmente igual as mesmas partes, as mesmas longitudes. Então, por exemplo, vamos supor aqui que nessa linha aqui onde está Buenos Aires seja meio-dia. O cara que está lá na Argentina, em Buenos Aires, ele vai olhar para o sol, para o céu, ele vai ver o sol a pino, no alto, é o que antigamente era chamado de meio do céu, porque é o meio-dia. E o cara que está aqui no Canadá, ele vai olhar para o céu também, ele vai ver o sol a pino, porque seria meio-dia também lá no Canadá. Em compensação, o cara que está aqui na África do Sul e o cara que está aqui na Polônia, para eles já vai ter uma diferença de 8 horas, ou seja, enquanto aqui é meio-dia, aqui já vai ser 8 horas da noite, aqui já vai estar anoitecendo nas duas cidades. Por quê? Porque o sol já passou por aqui e o sol já está iluminando essa outra parte aqui ao meio-dia, então aqui já vai ser bem tarde. Deixa eu ver, aqui então se fosse meio-dia, aqui daria para ver quantas horas a mais, dá 7 horas de fuso horário. Seria 6, 7 horas da tarde aproximadamente. Então, aqui eu estou fazendo por alto só para explicar para vocês a lógica, ok? Já no formato plano, essas cidades que ficam na mesma latitude, elas teriam fuso horários completamente diferentes, bizarros. Então vamos supor, eu fiz até uma bolinha do Sol aqui, ó. Aqui é meio-dia, o Sol, a mesma latitude e longitude do Canadá é a mesma de Buenos Aires. Tracei uma linha reta. Então o Sol está aqui, ó, nesse formato plano deles. Então aqui é meio-dia no Canadá, é meio-dia em Buenos Aires. Ok, o canadense vai olhar para o céu, vai ver o sol a pino, o argentino também. Ok. Mas em compensação, o cara que estivesse aqui na Polônia, se a Terra fosse assim nesse formato como eles falam e plana, o cara ainda estaria de dia, porque ele ainda estaria por essa parte aqui que o sol abrange. O sol está iluminando toda aqui a América do Sul, tal, a linha do Equador, o sol também estaria iluminando a Polônia. Então não estaria anoitecendo na Polônia. Na Polônia ainda seria dia. Em compensação, o cara que estivesse na África do Sul já estaria aproximadamente no alto da noite. Ele não ia ver mais nada do Sol. Porque nesse formato plano, olha a distância que seria. Vocês estão entendendo? Então os fusos horários seriam completamente bizarros nesse formato plano. Não bateria nem a pau. Porque aqui ainda seria dia, em boa parte, até aqui da Rússia ainda seria dia, enquanto o Sol estivesse a pino aqui no Canadá. Automaticamente aqui na África do Sul já estaria toda anoitecida, porque o Sol não ia ter força o bastante para iluminar essa parte aqui. Sendo que na prática a gente não vê assim. Na prática é exatamente como eu falei assim, os fusos horários. Agora, quem não acredita, é uma conspiração iluminata, Ronaldo. Se é uma conspiração iluminata, faz o teste. Quando for, por exemplo, meio-dia em Nova York, que dá umas 2 horas de diferença aqui no Brasil, demora 2 horas para chegar ao meio-dia em Nova York, você pega um aplicativo qualquer, WhatsApp, Skype, qualquer aplicativo que seja online, vocês que têm a conexão melhor que eu, entre em contato com alguém que está lá em Nova York, procura no Google, no Tender e tal, qualquer aplicativo, e pergunta pro cara, what time is it? Que hora que é em Nova York? Ele vai falar, meio-dia. Aí você fala, onde está o sol, né? Where's the sun? Ele vai falar, está aqui no céu, a pino. E aí você liga pro cara que está lá na Polônia, se você não saber falar polonês, tenta falar inglês, ele vai dizer exatamente o que eu falei, não, aqui já está começando a anoitecer, porque é o fuso horário que eu falei. E aí você liga para um hermano que está lá em Buenos Aires e faz o mesmo, pergunta que horas são em Buenos Aires, de como é que está o sol lá em Buenos Aires, o argentino vai dizer, compadre, el sol está a pino a hora, quer dizer, está no alto. E aí liga para um cara que está lá na África do Sul e pergunta como é que está o sol lá na África do Sul, nesse mesmo horário ele vai dizer, a África do Sul fala em inglês, o sol está se pondo, né, tal, sunshine, é o pôr do sol, e assim por diante. E aí vocês vão ver que não é nenhuma conspiração Illuminati, os fusos horários são exatamente assim. Enquanto aqui, por exemplo, em São Paulo é meio-dia, eu sei que Londres foi meio-dia 3 horas atrás, porque o sol passou 3 horas aqui de acordo com a longitude. Isso não é uma conspiração. Eu posso pegar um aplicativo desses que eu uso para aprender inglês, entrar em contato com alguém que está lá em Londres e perguntar como é que está o sol lá. Ele vai dizer exatamente isso, agora é de tarde, enquanto aqui na minha cidade é meio-dia. Já no formato plano não teria lógica, não teria como você
entender nenhum tipo de fuso horário, porque as distâncias seriam completamente desproporcionais. Enquanto aqui em São Paulo, por exemplo, fosse meio-dia, na Austrália... Não, enquanto São Paulo, por exemplo, o sol estivesse começando a nascer, a Austrália já seria meia-noite, fazia horas, não teria como encaixar isso, ok? Outro ponto, os climas, as estações do ano. Para quem não sabe, a palavra clima vem do grego, porque os gregos acreditavam que a Terra balança. Então a palavra clima quer dizer balanço. Nós aprendemos na escola esse formato, a explicação lógica dos climas, porque a Terra tem uma leve inclinação, uma inclinação de 23 graus, portanto, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, e assim por diante, e vice-versa. Esse é o formato lógico. Segundo os terraplanistas, não é assim que funciona. Segundo eles, o Sol faz um movimento bizarro. O Sol vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, depois ele fica aqui numa parte mais centralizada. É claro que eles não explicam, né, o grau de iluminação do Sol nesse formato plano. Se o Sol fosse assim como eles dizem, haveria um montão de controvérsias num plano, não bateria. Mas vamos dizer que seja assim mesmo como eles dizem. O Sol faz esses três movimentos aqui, ó. Durante um período do ano ele fica mais voltado para o centro, durante outro período mais voltado para as bordas. Ok. E como eles explicam então o Sol da meia-noite? Porque nos dois polos tem o Sol da meia-noite, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Eu até peguei um pedacinho aqui de um vídeo para mostrar para vocês, mas eu já vi lá no YouTube o pessoal falando que é fake, porque tudo que eles não sabem explicar eles dizem que é fake. O ponto final é fake. Esse é o Sol da meia-noite na Antártida, no Polo Sul. Segundo os terraplanistas, nem tem Polo Sul. Tá bom, é fake, não tem Polo Sul, o Polo Sul não existe, é uma grande muralha de gelo. E no Polo Norte, que é a mesma coisa, onde o Sol não se põe, como é que eles explicam? Então só aí vocês veem que não tem lógica, ok? Num plano, segundo eles, aqui eu fiz um plano e um globo. A Terra é plana, ok. Então um objeto muito alto, que nem essa setinha verde aqui, um prédio, uma montanha, um lugar, um arranha-céu, por exemplo, um observador de longe, ele ia observar esse objeto inteiro, todo objeto. Se você ver o Empire State, por exemplo, a uns 40 km de distância, eu ia observar todo o Empire State, da base até o topo. Num globo não é assim que funciona. Como existe uma leve inclinação da Terra, a cada 111 km a gente tem uma inclinação de 1 grau. Então o observador que está aqui, ele só vê o topo dos objetos à distância. É assim que funciona com os navios, por exemplo. Você vê o navio lá no mar, conforme o navio vai se afastando, dá a impressão que ele está descendo no horizonte, porque o horizonte vai encobrindo o navio. Você começa a ver só as velas dele e tal, o mastro, depois aquilo some no horizonte. Mas segundo eles, a Terra é um plano, então de qualquer distância que você tivesse, você ia ver todo o objeto. Aí um cara chamado Martins, que é um cara que propaga essa teoria nas redes sociais no YouTube, ele fez um vídeo para mostrar que a Terra é plana, e o cara que refuta ele fez um vídeo mostrando. Essa aqui é uma ilha, ó, dessa parte mais borrada aqui da imagem. É uma ilha, ele ficou na margem, lá no litoral. Então ele ficou aproximadamente a uns 30 e poucos quilômetros da ilha. E segundo ele mesmo disse no vídeo, ele falou que ele está mostrando toda a ilha. Que nem nesse formato plano aqui, ó, ele está mostrando todo o objeto. Tá vendo? Então a Terra é plana, pessoal. Eu estou mostrando todo o objeto para vocês, ok. Dois detalhes que ele mesmo não observou. Primeiro aqui, ó, você pode ver que tem umas embarcações. As embarcações estão escondidas pela própria curvatura da Terra, da distância que ele está. Você só vê o mastro das embarcações. Você não sabe se é um veleiro, se é um iate, se é um barco à vela, porque você só vê os mastros. Então ele tentando provar que a Terra é plana, ele mesmo, imbecilmente, ele consegue provar que a Terra é esférica, porque a curvatura da Terra está escondendo as embarcações. O segundo ponto, eu vou deixar o link aqui no final para vocês verem, é que essa ilha que ele disse que está sendo mostrada toda, ela tem uma outra ilha menor, que é essa pedra aqui, ó. E aqui na imagem dele você não vê essa ilha menor. Essa outra ilha aqui, ó, que é uma pedra. Aqui, ó. Aqui o cara postou até uma imagem para vocês verem, ó. Por que que você não vê? Ok, eu vou até voltar aqui para vocês verem. Cadê a ilha menor? Você não vê, porque ela é escondida pela curvatura da Terra. Então só aí vocês veem como eles são imbecis. É que nem o cara que comentou no meu vídeo. É e pronto, e ponto final. Ou seja, dane-se a lógica. Aqui tem uma imagem ilustrativa para quem quiser ver depois, vocês podem estudar, dar uma estudada científica. É assim que funciona no navio. Conforme o navio vai avançando no mar, você vai vendo só as partes mais altas dele, como a vela, o mastro, etc. Ok? E para finalizar, que eu também não vou me alongar muito nessa bobagem, que eu acho até ridículo, sabe, discutir isso em pleno século XXI. Essa aqui é uma imagem do nosso sistema solar. O Sol, a milhares de quilômetros
da nossa Terra, ele consegue iluminar não só a Terra, mas ele emite luz e calor para iluminar todos os planetas do Sistema Solar. Sendo o maior planeta do nosso sistema Júpiter, que é 17 vezes maior que a Terra, e é claro que aqui o mapa não é em escala, é só uma imagem ilustrativa, mas Júpiter está a milhares e milhares de quilômetros da Terra. Agora, se a Terra, segundo eles, não é plana, é só um globo, assim, e o Sol é só um pequeno luminar que fica iluminando a Terra, como é que o Sol consegue iluminar um planeta 17 vezes maior que o dele, que no caso é Júpiter, que está a milhares de quilômetros? Se o Sol fosse um pouquinho maior aqui nesse formato plano, ele torraria a Terra e acedia o tempo todo em todo lugar. Mas como ele, segundo a lógica deles, o Sol é uma bolinha pequena, então o Sol não teria força o bastante para iluminar Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão não é mais planeta, mas ali no cinturão de Kepler tem vários corpos do tamanho de Plutão que também são iluminados pelo Sol. Fora os planetas exteriores, né, Mercúrio e Vênus, que também são iluminados pelo Sol. Agora, como o rapaz falou aqui que Júpiter não existe, que é a argumentação lógica deles, para quem não sabe, Júpiter pode ser visto a olho nu. Eu printei aqui um pedacinho de um vídeo do YouTube. Essa estrela maior aqui é a Lua, essa estrelinha menor aqui brilhante é Vênus e essa daqui é Júpiter. A astronomia é tão antiga quanto o homem. E já existia a astronomia celta, dos caldeus, dos fenícios, dos assírios, etc. Os planetas sempre foram observados até Saturno a olho nu pelo homem. E até hoje, qualquer pessoa, até o imbecil terraplanista, ele pode subir numa montanha, num lugar plano, que tiver um ar limpo, numa noite clara, ele vai ver exatamente o que esse cara aqui está vendo. Ele pode ver Júpiter a olho nu. Se ele acha que é mentira, ele pode pegar um telescópio, um binóculo. Ah, mas os telescópios são iluminados. Pega um binóculo, uma coisa que te dê uma aproximação maior, uma lente, até um zoom de uma câmera boa, e você vai ver isso daqui, ó, que esse cara aqui ainda não só viu como filmou. Você vai ver Júpiter iluminado pelo Sol. E aí, como é que Júpiter é iluminado pelo Sol se ele é tão gigante? Júpiter tem 17 luas, Júpiter, só para vocês terem uma ideia. Então só aí vocês veem que ele não é um planetinha pequeno. Ah, mas isso é uma farsa, Illuminata, NASA. Não, não confia na NASA, não. Como se existisse só a NASA, né, de agência espacial. Mas não confia na NASA não, imbecil. Vai você mesmo, pega uma luneta, um binóculo, qualquer objeto que te dê uma lente de aproximação que você vai ver isso. E aí, qual vai ser a explicação imbecil que vocês vão dar? Segundo o rapaz, Júpiter não existe. Ok, isso aqui que vocês estão vendo é o quê? É uma farsa Illuminata. Lá desde os primeiros homens, os caldeus, os fenícios que observavam lá os planetinhas, eles já eram contaminados pelos Illuminatos. Eram os Illuminatos pré-históricos, lá da época das cavernas, Uga Uga. O Illuminato tá fazendo o planeta Júpiter aparecer ali dentro do domo, ó lá. Não é Júpiter, não. É um Illuminato que tá fazendo a gente pensar que é Júpiter. Isso lá na Idade das Cavernas. Desde os primeiros homens que não sabiam, não tinham nem a escrita desenvolvida direito. Então eles já estavam sendo enganados pela NASA e pelos Illuminatos, é isso? Então, pessoal, aqui é só uns argumentos, porque se eu fosse fazer um vídeo realmente de tanto de argumento contra a Terra plana, realmente não daria. Só para finalizar esse vídeo, lembre do que eu falei naquele vídeo, pessoal, estude. Às vezes tá lá o rapazinho pobre, na favela, trabalhando numa lojinha que nem eu trabalhava em lojinha de R$1, ele tem muita chance de crescer se ele estudar, aprender, for inteligente. Essas merda aqui não vai dar oportunidade nenhuma para ele, vai acabar prejudicando a vida dele, inclusive profissional. Estudem, pessoal, que enquanto vocês estão alimentando essas bobagens, essas pessoas estão alimentando esses terraplanistas, dando até dinheiro para esses malandros estão só enganando vocês, que nem o próprio Martins lá, que diz que agora ele quer R$6.000 para comprar um balão meteorológico com GPS. Para que um cara que acredita que a Terra é plana quer um GPS? Esse GPS é guia de posicionamento global de um globo. Só aí vocês veem como ele é malandro. Como diz o ditado, só existe um malandro porque existe o otário. Eu quero ver alguém me explicar essas coisas aqui que eu argumentei no vídeo, ok? Paz a todos.